Você que ligou a sua TV agora, a nossa conversa de hoje é sobre a arte de criar um filho. Agora vamos responder todas as perguntas dos nossos telespectadores. E eu começo com a Elisana. A Carolina Teixeira, ela é de Barra Mansa e ela diz que ela trabalha fora e quem cuida do filho é a mãe. E toda vez que ela vai chamar a atenção do filho, a mãe sempre repreende ela. Como agir? Então, Carolina, não é uma missão fácil, mas aproveita hoje que é o Dia das Mães, você está aí perto da sua mãe, dá um abraço bem gostoso. Você tem o coração agradecido por tudo que ela tem feito, pela sua filha, né, pela netinha. E você, vovó, que está nos assistindo, deixe a Carolina acertar, deixe a Carolina errar neste momento. Ela está passando o que você passou há anos atrás. Você pode agir como uma conselheira, mas deixe a Carolina ser mãe, porque é missão da Carolina ensinar essa criança. Então, avós, vocês são, assim, tudo de bom. Só que vocês precisam entender que a educação é primordial que a mãe, que o pai esteja ali. Nunca deixe, não chame a atenção de sua filha perto da neta, de forma alguma. Chame no cantinho, converse e ajude. E assim normalmente vai dar a avó certo. sempre pode tudo, né? E a mãe tem que impor os limites, a gente já falou disso, né? Isso. Agora tem uma pergunta para a Rose, que é o seguinte, quem faz essa pergunta é a Angélica, ela é de Angra dos Reis. Ela fala que a filha dela é imperativa, não obedece a ninguém. Pensei em colocar ela em algum esporte para queimar energia. Esse é o caminho certo, Rose? Oi, Angélica, é o caminho certíssimo. O Tiago era hiperativo. Era meio desmancha bolinho, por incrível que pareça, ver aquele menino hoje falando tranquilamente. Eu chegava na pracinha, todo mundo ia embora. Quando ele era convidado para alguma coisa, falava, olha, ou vem você ou vem ele, perto de mim era pior. Então, assim, a natação contribuiu muito nisso no caso do Tiago. Mas é importante a Angélica buscar aquilo que vai fazer a filha feliz. A gente já falou disso, é a escolha dela. Ela tem que observar a filha para ver o que a filha, qual o tipo de esporte que a filha se dá melhor, né, Rose? Mas agora a pergunta é para a psicóloga Adriane. Adriane, é o seguinte, tem uma filha de 3 anos e ela é muito desobediente. Quais são os castigos? Olha que pergunta, hein? Quais são os castigos que eu posso aplicar? Quem pergunta é a Andréia dos Santos, ela é de Volta Redonda. Bom dia, Andréia. Essa palavra castigo é muito forte, né? Eu acho que a gente deve mudar a palavra, ao invés de castigo, disciplina, né? Porque uma criança de 3 anos, ela está naquela fase de aprender. Então, você tem que, é a arte de educar, né? Você, como mãe, vai ter que aprender a educar essa criança de 3 anos. Mas quais as regras que a gente deve falar na questão de educação para uma criança de 3 anos, né? A gente deve pensar no cantinho da disciplina, né? O cantinho da disciplina, você deve estabelecer regras junto com a criança, conversar anteriormente com essa criança e assim aplicar, depois desse diálogo, as regras que você conversou, né? Então, acho que é por aí. É importante isso, né? Agora eu volto com a Elisana. Elisana, como os educadores podem identificar uma criança que tenha problemas em casa? Quem pergunta é a Mariana Silva e ela é de Resende. Então, Mariana, o que eu percebo muitas vezes é a própria criança, ao chegar na escola, não apenas num dia, né? Que de repente aquele dia a criança não está bem mesmo, por ela não estar. Às vezes uma gripe, qualquer outro motivo. Mas quando a criança, ela começa, uma criança que é desenvolta, uma criança que ela se solta com facilidade, começa a se fechar, é um agravante, a gente tem que prestar atenção. Hora de recreio, a criança não quer brincar, fica no cantinho, também precisamos prestar atenção. E muitas vezes também através do próprio desenho. A criança, na hora de desenhar, ela expõe algum fato, algum problema que tenha tido em casa, e ali a gente pode começar toda uma análise, começar a perguntar, uma pesquisa, chamar a família e por aí vai. Então, sempre atenção, né? Com certeza. Agora, eu continuo com você porque tem a Fabiana Silva e ela diz o seguinte, que na educação do filho, ela fala uma coisa, o marido fala outra. O que ela tem que fazer? Fabiana, difícil. Olha só. Realmente isso não pode acontecer. Nenhuma família deveria fazer isso que vocês estão assinando embaixo,
que você não tem autoridade sobre seu filho. Então, você não consegue assumir uma responsabilidade, você não consegue dar para o seu filho o que ele mais precisa, a segurança. Vai lá e fala com a sua mãe, ou então vai lá e fala com seu pai. Esse jogo de empurra em casa, você está simplesmente mostrando para a criança que nenhum dos dois estão tendo autoridade sobre a criança. E tem que ficar atento, porque a criança também joga com os pais. Com certeza. Às vezes tem o mais bonzinho, aí o filho vai pedir. Sempre tem até a pirraça também, né? Sempre percebe quando um não pode ser um talvez, né? Então, às vezes o pai fala, não, esse não, se não passar com consciência de autoridade, esse não pode virar um talvez. E a criança percebe isso. Aí o que ela faz? Ela insiste, porque ela sabe que o não daqueles pais, do pai ou da mãe, vai se tornar Então, vamos talvez. continuar aqui rapidinho, que eu tenho uma pergunta para a Rose, que é da Fernanda Gonçalves, mas ela é de Barra Mansa. Ela diz o seguinte, criar um filho realmente é uma arte. O que você considera mais importante nesse processo? Para mim, o mais importante é que todas as ações que nós discutimos aqui, autoridade, regras, limites, diálogo, confiança, tudo isso seja temperado com amor. Que isso é fundamental, porque a criança tem essa percepção de quando você está repreendendo, mas com amor, quando a gente está sendo, às vezes até austero, mas com amor, para o bem dele. Então, isso não é uma coisa dita, isso é uma coisa que ela é percebida. E muito percebida pela criança, eu acredito, desde bem pequena. Eles são bem espertos, né? Muito. Mas agora eu volto com a Adriane. Tenho a seguinte pergunta para você. Todo mundo fala que até os 7 anos conseguimos educar um filho. Após essa idade fica complicado. Você acha que isso é verdade? Quem pergunta é a Gabriele Barbosa. Ela é da cidade de Volta Redonda. Olá, Gabriele. Isso é verdade, sim. Por quê? Porque a criança, desde a vida intrauterina, é importante a gente conversar, dialogar. E a educação começa lá nos primeiros meses, né? Uma vez perguntaram assim, com quantos anos eu posso educar o meu filho? Aí eu perguntei, quantos anos ou meses tem o seu filho? Ah, o meu filho tem 4 meses. Então você já perdeu 4 anos. 4 meses, desculpa. Você já perdeu 4 meses. Normalmente a gente escuta assim, dos 0 aos 7 a gente educa. Dos 7 aos 12 a gente vai lapidando. Dos 12 em diante a gente vai ver o que dá, o que vai dar. Você acha que tem alguma coisa a ver isso? Sim, o cérebro de uma criança, ele capta muito bem as coisas, né? Então, até os 7 anos, ele armazenou coisas que são impossíveis ser apagadas. Elas ficam registradas e a gente não consegue apagar isso. E a criança vai levar esse registro para o resto da vida dela. Dos 7 aos 12? Dos 7 aos 12 já tem algo registrado ali, né? E você tem que o quê? Dosar agora o que ficou registrado e trabalhar com o que ela ainda não aprendeu, tá? Então, é extremamente importante essa educação feita aí do 0 aos 7. Tem alguma coisa a ver em relação a isso, Sim. né? Adriane, muito obrigada pela sua Obrigada participação. a você, obrigada a vocês, telespectadores, também. E você, minha querida, quer mandar um beijo para as crianças? Com certeza. Um beijo para o Isaac, para a Isabela. Sou muito feliz em tê-los como meus filhos. São os filhos que eu pedi a Deus. Agora, o nosso presente é pedir para a Rose falar e empurrar o Tiago aí nas piscinas, né, Rose? Eu queria mandar um beijo para minha mãe, né, que é uma pessoa muito especial para todos nós. Somos 7 filhos, é uma guerreira. E para o Tiago, vai aqui com essa ansiedade de 12 anos na borda da piscina no Dia das Mães. Então eu vou dar um... Vai, Tiago! Vai, meu filho! Vai, meu filho! Muito bem. E é com essa alegria da Rose que a gente encerra o programa de hoje. Mas domingo que vem eu espero você aqui na Band às 10 horas da manhã. Agora você pode participar do nosso programa enviando sua dúvida ou sugestão para o e-mail revistabemestar@revistabemestar.com.br. Eu espero você domingo que vem. Tchau!